Sebastian ficara famoso pelos comerciais da rede de lojas C&A em performances que lembravam o Máscara, personagem de Jim Carrey. Seu carisma e humor conquistaram o público brasileiro. Você não perde por esperar. O ano todo vai ter oferta C&A. No Abuse Use vai ser fácil comprar. O difícil vai ser, quero ver você me acompanhar. Abuse Use C&A. Abuse Use C&A. Tá fraco. Tudo de novo. Em entrevista a Antônia Fontenelle, o ex-garoto propaganda da C&A relembrou uma disciplina banida das escolas: educação, moral e cívica. Assista essa parte da entrevista e logo depois entenda por que educação, moral e cívica deixou de ser lecionada nas escolas. Veja bem, muitos políticos que lá estão sentados nas suas cadeiras, eles estão com uma visão, ao meu ver, bastante equivocada em relação ao que é o Brasil, ao que é o benefício do nosso país. Perdeu-se o senso da nacionalidade. Na minha escola, eu tive educação moral e cívica. Não temos mais, Sebastian, não temos mais. São professores completamente revoltos, ensinando o comunismo para as crianças. Veremos aqui trechos selecionados de um livro de educação moral e cívica. Pelo conteúdo, pode-se ver que há apenas valores contidos nele. Ao final deles, se seguirá uma palestra do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Através da conceituação que ele faz do que é classe média, entenderemos o motivo do banimento da disciplina de educação moral e cívica. Consciência. Existe em cada um de nós uma voz interior que nos alerta sobre o que devemos ou não devemos fazer. Quando agimos mal, essa voz interior nos repreende, nos culpa. Porém, se praticamos o bem, ela nos aprova e nos torna felizes. A essa voz interior que orienta os atos humanos, chamamos de consciência. É a faculdade que temos de distinguir o bem do mal. Ato humano é uma ação livre, consciente e responsável. Se Deus é o Criador da natureza e do homem, então podemos concluir que a consciência é a voz de Deus em nós. Devemos ter o máximo cuidado para ouvir e obedecer essa voz interior em todos os dias de nossa vida e evitar tudo aquilo que possa deformá-la. As pessoas que deformam ou perdem a consciência moral se tornam antissociais e perigosas, por não possuírem mais aquela norma interior que aponta o certo e o errado. Vocês já imaginaram o que pode fazer um indivíduo sem consciência? Para ele, tudo é permitido. Matar, roubar, desrespeitar os outros. Para ele, não existe mais aquela lei interior que controla os seus atos. E como se chega a esse estado de coisas? Gradativamente, relaxando aos poucos, deixando que os maus hábitos nos dominem. Assim, um dia não se tem mais a noção do certo e do errado. Não se sente remorso de ter praticado o mal. Procurar formar uma consciência reta e ser fiel à própria consciência é o grande segredo da paz interior e da felicidade. Por isso devemos procurar aperfeiçoar nossa consciência, sobretudo através de uma educação bem orientada, através de boas leituras e do convívio com pessoas bem formadas. A maioria dos políticos brasileiros rejeita a Deus para não sentirem nenhum peso de consciência ao praticarem o mal. Direitos do cidadão: direito à liberdade, direito à educação, direito à segurança, direito à propriedade, direito à defesa quando acusado, direito à religião, liberdade de crença, direito ao trabalho, direito de exercer cargo público quando habilitado e de seguir qualquer profissão. Deveres do cidadão: dever de pagar os impostos,
dever de registrar o casamento e o nascimento dos filhos, dever de se alistar e de votar nas eleições, dever de prestar serviço militar, dever de respeitar as leis e autoridades legítimas, dever de trabalhar pelo engrandecimento da pátria. Só vemos cidadãos lembrando ou exigindo seus direitos, mas aos deveres ignoram a sua existência. Liberdade. Suponhamos que você esteja visitando uma grande loja de material inflamável. Andando pelas várias seções, você encontra placas de proibido fumar. Num dado momento, lhe vem grande vontade de fumar, mas você se domina, obedece aos avisos de proibido fumar. Se você quiser fumar e ninguém estiver perto para impedi-lo, você terá a liberdade física de fumar, mas sua consciência o repreenderá, pois você estará pondo em perigo a sua vida e a de outras pessoas. Nesse caso, você não terá liberdade moral para satisfazer o seu desejo. Ter liberdade não é fazer o que se quer, na hora em que se quer, sem dar satisfação a ninguém dos próprios atos. Cada ser humano nasce com o dom da liberdade, mas precisa aprender a usá-la corretamente, com responsabilidade. Para isso, é necessário a educação, a formação do caráter e a reflexão antes de agir. Convivendo em sociedade, o homem deve agir de acordo com as leis, normas e costumes sociais, usando sua liberdade sem prejudicar os direitos dos outros. Por aí se conclui que liberdade completa, total de se fazer tudo o que se imagina, ninguém possui. Nossa liberdade é limitada pela consciência, pelas leis, pelos direitos dos outros. A liberdade, como se vê, é irmã da disciplina. Andam sempre juntas. Isto quer dizer que a liberdade dá direitos, mas exige obrigações. Para que todos sejam livres, é preciso que cumpram essas obrigações. No caso contrário, não haverá liberdade, e sim desordem, confusão, anarquia. Todo homem, no exercício de sua liberdade, tem que responder pelos seus atos, diante de sua consciência, diante da sociedade em que vive e diante de Deus. Liberdade sim, mas com responsabilidade. Os vícios, as paixões, os maus hábitos, a ignorância, a falta de educação atrapalham a nossa liberdade de escolher corretamente. Os vícios, as paixões, os maus hábitos, a ignorância, a falta de educação atrapalham a nossa liberdade de escolher corretamente, de tomar uma decisão certa. O excesso de liberdade é uma porta aberta para o mal. Sabino de Campos. João, pedreiro de profissão, recebeu adiantado certa importância para um muro que ia levantar. Trabalhou algumas horas e abandonou o serviço sem concluí-lo. Ele cometeu uma desobediência, imprudência, injustiça. Vemos aqui que ele cometeu uma injustiça, recebeu o valor e não cumpriu o que seria correto. Tem muita gente que se enquadra neste exemplo, mas aí vemos o resultado ao longo do tempo. Vemos seus parentes dizerem: coitado, cobra bem baratinho, mas ninguém o chama. É sem sorte na vida. Já o que é bom profissional, mesmo cobrando caro, não falta serviço. Os clientes fazem fila à sua espera. Boas maneiras. Ninguém nos reprovará por não sabermos alguma ciência ou arte, mas muitos nos reprovarão por não conhecermos nem praticarmos as boas maneiras, que constituem um grande valor pessoal e têm muitas implicações sociais. As boas maneiras tornam as pessoas agradáveis e melhoram a nossa convivência. O cumprimento é a expressão mais comum e mais simples do amor ao próximo.
No modo de cumprimentar as pessoas é que mostramos se somos educados ou não. É o cumprimento que dá a primeira impressão favorável ou desfavorável às pessoas que de nós se aproximam. Aqui, nesta adaptação de Rui Barbosa, temos a definição do que é pátria. A pátria. A pátria é a família amplificada, e a família, divinamente constituída, tem por elementos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício. Multiplicai a célula e tereis o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria. A pátria não é ninguém, são todos. Cada qual tem direito, a ideia, a palavra, a associação. A pátria não é uma forma de governo, é o céu, o povo, a tradição, a consciência, o lar, os antepassados. Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acobardam, mas resistem, ensinam, se esforçam, pacificam, discutem, praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo. A democracia surge com a classe média. Como é que surgiu o conceito da democracia? Surgiu na Grécia. Atenas era uma sociedade oligárquica, e você tem um negócio chamado revolução hoplita. É uma revolução. O que nós estamos fazendo aqui é uma revolução, assim como teve uma revolução em Atenas. Você tinha um grupo pequeno de nobres ou de oligarcas que tinha dinheiro para comprar cavalo, lança, espada. E quando eles tinham que defender ou brigar, era um grupo pequeno de oligarcas que ia lutar pela cidade. Quando eles venciam, eles ficavam com os espólios. E no tempo de normalidade, quem mandava na cidade eram eles. Atenas passou por uma revolução econômica. A revolução econômica foi o comércio, que permitiu ter artesanato, ter algum trabalho de skill, de desenvolvimento, e com o comércio e com esse artesanato, surgiu uma classe média. Não tinha só grandes proprietários de terra, poucos que podiam comprar armas. Surgiu uma classe média que podia comprar o elmo, o peitoral, uma espada, uma lança e o óplon, porque eles eram hoplitas, que é o escudo. Esse cara, classe média, ele sozinho não era forte. Ele era mais fraco do que um oligarca. Mas ele, junto, era imbatível. A classe média junta, armada, preparada, era imbatível. E se tornou o grupo dominante da Grécia. E essa é a base da democracia. Porque a classe média, ela não está lutando pela liberdade do indivíduo. Eu estou lutando pela liberdade dos meus filhos, mas eu sei que se for só os meus filhos que forem livres, eu não consigo. Eles não conseguem. Eu tenho que lutar pela liberdade minha, dos meus filhos, da minha família e da família do Eduardo e da família de cada um de vocês. Porque juntos nós não seremos escravos. É disso que a gente está falando. A batalha da educação é sobre liberdade. Um analfabeto é um escravo. Ele não consegue nem andar de ônibus. Um analfabeto, ele é totalmente guiado, porque ele não consegue interpretar um texto. Quem sabe ler e escrever, não vota no PT. Internet, ler e escrever, acabou a discussão. Quem sabe ler e escrever e é autodidata, acaba aprendendo um ofício. E se tem um ofício, tem renda. E se tem renda, não depende de um demagogo ficar ameaçando. Olha, ou vota em mim ou eu corto o Bolsa Família. Educação da família e ensino na escola gera liberdade. Quem fala que a classe média
é fundamental para a democracia é um carinha chamado Aristóteles. Ele estava já depois, uns 350 anos depois da Revolução Hoplita. Mas ele identificou que uma comunidade política que possui extremos de riqueza e pobreza não é uma cidade de pessoas livres, mas de escravos e senhores. Aonde os escravos ou servos, eles têm muito ódio, têm muito rancor. E esse rancor pode ser capitalizado por um demagogo que vira ditador e domina toda a cidade. Ou a cidade vai ser comandada por um grupo de oligarcas, que vai desprezar a maior parte da população. E quando tem uma invasão, os servos estão se lixando, os oligarcas são poucos. As pessoas da classe média são livres da arrogância de ricos e da inveja dos pobres. E como membros dessa classe são semelhantes. E é provável que se considerem semelhantes para discutir tudo, desde como governar e alternar o poder, sem exigir o domínio permanente, como os ricos, ou aceitarem a submissão dos pobres. Aristóteles falou isso há quase 2.500 anos. Mas ele também falou uma outra coisa. Sem uma classe média, normalmente você caminhará por uma situação ou de uma oligarquia elitista, opressora, ou de uma tirania. Uma pessoa que vai lá e vira a massa, transforma essa massa de servos em massa de manobra. Qual é o problema? O problema é que Aristóteles é brilhante, mas ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque hoje o desafio é muito pior do que era nessa época. Hoje, você vê um grupo de oligarcas que se uniram numa estratégia totalitária de poder. E é disso que a gente está enfrentando. Quando o Eduardo Bolsonaro organizou o evento em Foz, eu falei en passant que o problema que a gente estava enfrentando é que os comunistas, o movimento de esquerda, era aliado aos grandes bancos, às grandes empresas. Eu não tive tempo de explicar com o que a gente estava lidando, mas para a gente ganhar estratégia de longo prazo, não adianta atacar os sintomas. Você tem que descobrir a causa. Quem é o nosso inimigo? Hoje enfrentamos a aliança de famílias oligarcas com tiranos demagogos. Eles estão unidos. Poucas famílias que controlam segmentos inteiros da economia estão unidos umbilicalmente com movimentos totalitários de esquerda, que desenvolveram uma estratégia de domínio cultural, social, desestruturação dos nossos valores, das nossas referências, das massas desprovidas. A classe média é inimiga desse movimento. E quem falou isso foi uma das pessoas mais brilhantes em termos de capacidade de análise, uma das melhores análises que eu já vi nos últimos tempos. Mas deixa eu voltar, antes de passar a análise dessa pessoa. Isso ainda eu estou trabalhando nos conceitos, mas o que você tem hoje? Você tem o craqueiro, que é o lumpesinato, é o cara que perdeu tudo. É a massa de manobra total. Quem ele é? Ninguém. Quem você é? Não sou ninguém. O craqueiro é um momento extremo, mas você encontra muitas pessoas que estão nessa situação sem usar o crack. Eu vou achar outro termo depois. Mas é uma pessoa que perdeu todas as referências. Quem você é? Não sei, não sou ninguém, não tenho casa, não tenho ofício, não tenho religião, não tenho os valores, não tenho ideologia, não tenho identidade, não tenho sexo, eu não tenho país, não tenho família e eu não tenho perspectivas. E principalmente as perspectivas intergeracionais. Isso é, eu não tenho perspectiva de lutar pelo meu filho e pelo meu neto, que é o que levava os hoplitas para a falange, para defender o que? A família dele, a próxima geração. Eu vivo o momento. E numa situação extrema, eu uso crack. Pronto, já vai sair na folha. Ministro da Educação usa crack. Quem é o inimigo?
Quem é o inimigo desse movimento? É a família. Porque se você tem uma família, mesmo que você não tenha, mas você tem o potencial de ter, quem você é? Tem alguém na família que tem um ofício. Eu sou um padeiro, eu sou um contador, eu sou um policial, eu sou um marceneiro, eu sou um empresário que tem um negócio assim, assado, frito, cozido. Eu tenho um ofício, eu tenho uma família, eu tenho valores judaico-cristãos no Ocidente. Quero um país melhor e mais seguro para os meus filhos e netos. Esse é o inimigo. Você tem o comunista vocacional. O que é o comunista vocacional? A melhor forma que eu consigo enxergar, eu não sei se é o idiota útil, eu vejo mais como, olha, a forma mais eficiente que eu vi para analisar como o outro lado se comporta é como uma religião sem Deus. Você tem o alto clero, na Idade Média você tinha famílias de papas, e você tem o baixo clero. O baixo clero não tem família, ele está 100% dedicado à causa. Ele tem um ofício, ele tem lá seus 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais por mês. Mas ele não tem identidade nem família, ele vive pela causa, ele acredita nisso. Esse é quem tem tração no debate com a gente. E a cabeça da Medusa está aqui. É o comunista dinástico, é um oligarca, empresário comunista, por incrível que pareça, é o que a gente lida, é o falso bom moço, é aquele cara que se entope de ganhar dinheiro arrancando o couro do povo e vai lá e fala, não, mas o social. Quem está falando são vocês. E o alto clero. O alto clero, o que é? Você pega, são gerações de grão-vizir comunista. O vovô, o bisavô do cara era, o avô do cara era, o pai do cara é, o cara é e o filhote já está vindo para sugar nosso sangue. Não é piada, não é o João Dória esse. Esse daqui estava lá em outro modelo aqui. Mas se você pegar, tem uma família lá no Rio Grande do Sul que o bisavô era socialista. Tem um monte, mas tem uma lá que o pai está no PT, a filha está no PSOL e o filhote que já está lá com seus 30 anos, não sei, você que está falando também. Mas voltando, esses são os inimigos. A classe média é o alvo. E foi muito identificada por uma das melhores análises políticas que eu já vi. Por favor, passa o vídeo. Passa o vídeo. Passa o 5 anos antes do impeachment. Marilena Chauí. Escuta, não despreze o inimigo. Seu inimigo é inteligente. Nosso inimigo não é um rato, não é uma formiga. Ele é tão forte ou mais forte que a gente. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão. E se eu falar no meu tom, eu vou... Presta atenção na gesticulação dela. Vou falar numa voz que não é minha. Compara com o Terceiro Reich, a Alemanha nazista. E troca a palavra classe média por judeu. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. O que você faz com a abominação?
Preste atenção no vídeo, na gesticulação dela. E pega qualquer discurso do Terceiro Reich. Troca a palavra classe média por judeu. É Schmutzige Juden.